Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBA-OCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é carreira em tecnologia. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer um tema aqui que eu recebi recentemente, uma dúvida de um desenvolvedor, de um dev, falando que queria fazer uma transição para a área DBA. E eu vou falar aqui um pouquinho se realmente é interessante, se realmente vale a pena, quais são os benefícios aí de você, muitas vezes, ter o conhecimento profundo em banco de dados, o quanto que isso pode agregar para a sua carreira, independente do momento que você está agora. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBA-OCM, com o objetivo realmente de te ajudar a evoluir dentro da área de tecnologia. Beleza? Vamos lá, pessoal. O que eu quero trazer aqui para vocês? O quanto que, se você não tem uma estratégia de carreira, cara, o quanto que isso pode ser ruim, tá? Para o seu desenvolvimento, tá? Então, é muito importante a gente entender que a nossa carreira, ela é algo que você tem que ter uma intenção, você tem que planejar a sua carreira. E eu vejo a quantidade de pessoas que muitas vezes ficam anos e anos dentro da área de tecnologia, sem uma estratégia, sem um plano de carreira, sem metas específicas, tá? O quanto que isso pode ser prejudicial para a sua carreira, o quanto que isso pode deixar frustrado, o quanto que isso pode realmente fazer com que você tenha aquela sensação que está tendo muito esforço e pouco resultado. Isso é falta de planejamento, falta de realmente uma estratégia de carreira. E aí, pessoal, quando a gente está falando aí dessa migração de carreira de desenvolvimento para DBA, o dev é basicamente o programador, mas a primeira ressalva que eu queria trazer aqui para vocês agora é o seguinte: a área de tecnologia é muito mais do que programação, tá? Inclusive, quando se fala da área de programação, conhecimentos em bancos de dados são fundamentais, tá? Então, é importante a gente pensar o quanto que banco de dados ele te destrava para diversas carreiras: desenvolvimento, AD, DBA, analista, arquiteto. Cara, existem diversas carreiras que você precisa ter um conhecimento sobre banco de dados. E o quanto que isso pode aumentar suas possibilidades. Então, eu vejo muitas pessoas que falam assim: eu quero começar na área de tecnologia, e simplesmente falam: eu quero ser dev. Cara, é muito mais do que isso. E você, muitas vezes, simplesmente se limitar a ser um desenvolvedor é você limitar as suas chances de entrar no mercado, tá? E um caminho muito comum que eu vejo são pessoas que atualmente são desenvolvedores e querem evoluir, ir para uma área onde você tem um melhor salário, você tem mais reconhecimento e tudo mais. Então, a área de banco de dados, o DBA, o administrador de bancos de dados, né, o Database Administrator, é de fato algo muito importante, algo que você pode estar entre os melhores salários. Hoje a gente vê facilmente no mercado DBAs que ganham acima de 20 mil reais. Isso eu estou falando que é menos de 1% da nossa população hoje no Brasil. E o quanto que isso pode representar uma evolução? E eu vejo que é um caminho muito natural, sim, desenvolvedores, né, terem esse ponto, né? Eu quero evoluir, eu quero sair de desenvolvimento e quero ir para DBA. Eu quero realmente ter um cargo maior, um destaque maior. E o quanto que isso é possível, tá? Então, eu quero trazer primeiro para vocês essa visibilidade sobre realmente estratégias de carreira, que é um caminho muito comum. Eu conheço vários DBAs que eram desenvolvedores e que muitas vezes estavam buscando algo a mais, estavam buscando esse próximo nível, e pode ser um caminho muito interessante para você, tá? Uma área onde você pode ter salários acima de 20 mil reais, tá? E ter conhecimentos de programação pode ajudar, sim, a agregar também no dia a dia como DBA. O Frederico Magalhães, você está no YouTube ao vivo também? Sim, Frederico, você está ali no LinkedIn, tá? A gente está ao vivo também no nosso canal do YouTube. Assine a gente lá no YouTube, habilite as notificações para você não ficar de fora dos nossos conteúdos, tá? Então pode se representar, sim, e ser uma evolução de carreira você ir para a área de banco de dados. Agora, a pessoa que eu conversei recentemente, o cara era um desenvolvedor júnior, tá? Há 6 meses atuando na área, e estava querendo buscar esse próximo nível. O quanto que... Agora eu quero falar uma coisa muito estratégica sobre carreira. Existe uma interseção muito grande nos conhecimentos de um desenvolvedor e de um DBA. Existem alguns elementos ali, quando se fala de banco de dados, que são mandatórios para as duas áreas. Conhecimento da linguagem SQL, mandatório. Conhecimento da administração básica da arquitetura do Oracle, mandatório. Muitas vezes o desenvolvedor está fazendo algumas coisas ali no banco de dados e enxerga o banco de dados como se fosse uma caixa preta. E qualquer tipo de erro que acontece que vem do banco de dados ou um tipo de lentidão, não sabe por que está acontecendo. E por que isso? Não tem os conhecimentos básicos de banco de dados.
E até mesmo o desenvolvedor sênior, nem que o cara não queira ser um DBA, ele precisa entender alguns elementos básicos, ele precisa entender a arquitetura de um banco de dados Oracle, ele precisa entender a linguagem SQL e principalmente temas relacionados à performance, tá? Então esse é mais um dos elementos aí que eu queria trazer aí para vocês, do quanto que vocês podem evoluir. Falando sobre performance, é legal a gente falar sobre isso, que a gente vai fazer uma imersão agora em São Paulo, tá? Nos dias 6 e 7, então a gente vai fazer uma imersão presencial. Caso você queira participar, você pode fazer a sua aplicação, deixa um comentário aqui abaixo, tá, desse vídeo. Você pode fazer a sua aplicação, que a gente vai estar selecionando aí algumas pessoas para poder estar fazendo essa imersão. Caso você queira que a sua, pô, talvez a minha empresa pode ajudar aí, pode estar pagando e patrocinando aí a minha ida nesse evento, faça o seu cadastro, faça a sua aplicação, que o nosso time comercial pode falar até com o seu gestor, marcar uma reunião aí com a sua empresa, ou até mesmo te dar um script, um passo a passo aí de como que você pode abordar o seu gestor ali para eles investirem na sua carreira, investirem no seu conhecimento. Muitas empresas já estão pagando aí para alguns profissionais estar participando desse nosso evento, e caso você tenha interesse, a gente pode te dar um direcionamento de como que você pode ter mais chances aí de ter uma aprovação para poder fazer uma imersão presencial em São Paulo comigo e com o meu time sobre performance. E performance, pessoal, só fechando esse parênteses, né? Performance é um tema muito importante e fundamental. Performance, cara, é um tema chave. Seja para um desenvolvedor, eu vejo que um dos maiores problemas aí das aplicações, muitas vezes, é o desenvolvedor que, cara, enxerga o banco de dados como uma caixa preta, ou até mesmo o DBA, que tem que ficar toda vez identificando os maiores problemas ali das queries, das aplicações, dos gargalos, para poder estar trazendo as recomendações ali para o time de desenvolvimento, tá? Então, assim, existe uma interseção muito grande dos conhecimentos. Se você conhece e já tem essas habilidades, cara, naturalmente você já vai conseguir se destacar muito, porque performance e banco de dados é algo que pode te destacar bastante. E aí, pessoal, a gente precisa entender que o conceito da área de tecnologia, né? A área de tecnologia, ela precisa de especialistas. Se você não está se especializando, cara, dificilmente você vai conseguir crescer dentro da área de tecnologia. E muitas vezes, seja como dev ou como DBA, vai ser muito importante você fazer uma certificação. E não simplesmente, as pessoas confundem muito, né? Certificação com certificado de conclusão de curso. Não é isso. Certificado de conclusão de curso é algo que normalmente as empresas dão ali, simplesmente com o objetivo de, o cara concluiu um treinamento de tantas horas. Isso não quer dizer muita coisa. Agora, você passar numa certificação que poucos têm, uma certificação que ela cobra elementos ali muito úteis para grandes projetos, que muitas vezes não são utilizados dentro das empresas, e temas que, de fato, cada vez mais as certificações da Oracle, principalmente a OCP 19, ela tem elementos ali que mostram, né, o quanto que, se você não testar, cara, dificilmente você vai conseguir ser aprovado. Então, as certificações da Oracle estão vindo com essa iniciativa. E, cara, a área de tecnologia precisa de especialistas. Se você não está para uma área generalista, indo para o cargo de gestão, você precisa se especializar em algo. E eu vejo pessoas que ficam 2, 3, 5, 10 anos na área de tecnologia e nunca se especializaram em nada. E eu falo, se você jogar o jogo com intenção, tiver uma boa estratégia de carreira, tiver um planejamento, um plano de carreira, muitas vezes a cada 6 meses você consegue virar a chave desse jogo. 6 meses você consegue uma vaga. 6 meses você consegue sair de júnior para pleno. Mas 6 meses você consegue sair de pleno para sênior. Eu vejo que pessoas realmente com uma boa estratégia conseguem em 2 anos chegar no nível sênior, chegar em excelentes salários. Como que isso acontece? Através de uma estratégia, de um posicionamento, tá? O Ibra colocou aqui, estou fazendo ADS, quero iniciar na área DBA. O que recomenda nessa fase inicial? Estou fazendo lógica e programação na Udemy. Vamos lá, cara. Primeira coisa para você realmente conseguir entrar e iniciar nessa área de banco de dados, a melhor forma de você entrar na área de banco de dados é conversar com quem trabalha com banco de dados. E muitas vezes existem algumas metodologias tradicionais que são muito teóricas, os cursos tradicionais, né? Algo muito teórico, simplesmente você comprou um pacote de videoaulas. Eu não acredito que essa é a melhor forma de você conseguir uma vaga, tá? A melhor forma de você conseguir uma vaga é o seguinte, você sabendo o que é cobrado dentro das empresas. O que as vagas estão pedindo? Qual que é a melhor forma de você conseguir encontrar essas vagas? Como que você consegue escolher uma tecnologia que é líder de mercado? Por exemplo, o Oracle é o banco de dados número 1 do mundo. Então você vai ter muito mais chance se você tiver conhecimento em Oracle. E principalmente sabendo quantas vagas você se aplica por dia, você entendendo
como que você se posiciona no LinkedIn para a sua primeira oportunidade e, principalmente, sabendo como executar os projetos reais na prática. Se você fez um monte de curso e leu um livro, não quer dizer que você leu um livro que você sabe tudo que tem naquele livro. Agora, o que vai te colocar realmente no mercado? Você saber executar o que as empresas precisam. Simulação do mundo real. Se você tem um conhecimento que você sabe executar 90 projetos práticos, 90 atividades de banco de dados que acontecem dentro das empresas, cara, você vai para uma entrevista e com certeza você vai ter muita chance de ser aprovado. Tá? Então, o que eu entendo, cara? Participe de uma comunidade. Ao invés de buscar curso, comprar videoaula, ou simplesmente ficar só na faculdade, na teoria, hoje nós temos uma comunidade que todas as semanas tem aulas ao vivo no Zoom que você consegue conversar com os professores que têm mais de 10 anos de experiência no mercado, que têm certificações. O quanto que isso vai te preparar realmente para uma vaga? Saber o que é feito dentro das empresas, saber executar os projetos que as empresas precisam, tá? Então, cara, recomendo que você aprofunde mais esse nível. Esteja em contatos com um grupo de pessoas que já chegaram onde você está buscando, tá? Então, dificilmente com essas metodologias tradicionais você vai conseguir uma oportunidade. Hoje a gente tem alunos que conseguem vagas em menos de 30 dias. Por que isso acontece? Porque dentro da nossa metodologia a gente faz uma simulação do mundo real. A gente te prepara para você realmente estar pronto para executar as atividades de um cara dentro de um projeto, dentro de uma empresa. E quando você chega a uma entrevista com esse nível de conhecimento, cara, é algo muito mais profundo. Caso você tenha interesse em saber um pouco mais como que funciona a nossa metodologia, tá? Eu vou deixar um link aqui do meu WhatsApp, você pode chamar aqui, que a gente pode te ajudar com relação a como que você pode planejar essa sua entrada no mercado e conseguir uma vaga, tá? Show de bola, pessoal. E aí, essa migração de Dev para DBA, o que a gente precisa entender, né? É um caminho muito comum. Banco de dados é uma base sólida para diversas outras carreiras, tá? Que representa uma evolução também, tá? Eu não acredito que o cara vai ser um analista, um engenheiro de dados, um cientista de dados sem conhecimentos sólidos em banco de dados. Então, conhecimento base aí para o cara que ganha 15, 20 mil reais por mês. Agora, se você não estiver se especializando, buscando uma certificação, cara, dificilmente você vai conseguir ter esse destaque, tá? E pense nessa interseção de conteúdos, tá? Pense que você, como dev hoje, muitas vezes, até mesmo para você se tornar um dev sênior, cara, é importante que você tenha um conhecimento sólido em banco de dados. Especialmente se você estiver focando no banco de dados, que ele é o número 1 do mercado, o número 1 do mundo, cara, isso pode colocar no outro nível profissional, tá? Se você quer a nossa ajuda para poder realmente ter um planejamento de carreira, ter um passo a passo, ter essa metodologia que eu falei aqui para vocês, que eu falei para o Ibra, de como que ele pode conseguir uma vaga em menos de 90 dias, como que ele pode saber quantas vagas me aplico por dia, como dar bem numa entrevista, como está pronto para uma entrevista, como está pronto para os projetos das empresas, deixa um comentário aqui abaixo, me chama aí no WhatsApp, porque a gente consegue te ajudar muito, te dando um direcionamento de carreira. A gente está com algumas sessões estratégicas essa semana que a gente consegue te dar esse direcionamento de como que você pode conseguir uma vaga e conseguir fazer essa transição, essa migração de Dev para DBA com mais facilidade, com evolução de cargos, com evolução de salário, como que você pode buscar esse próximo nível na sua carreira. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBLCM e nosso objetivo é realmente te ajudar cada vez mais a acelerar a sua carreira profissional com estratégias que realmente vão te ajudar no outro nível profissional, beleza? Então é isso. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como o Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!